quisemos estar aqui junto ao Ministério da Educação porque tem um simbolismo diferente, porque é este o espaço em que nós esperamos que possa ser possível resolver os problemas e em particular este problema do tempo de serviço rapidamente e portanto também quisemos estar hoje aqui simbolicamente com aquele que é o instrumento de exigência dos professores relativamente ao tempo de serviço, as t-shirts e os crachás, mas também em relação a outras duas matérias, porque tem-se falado muito e apenas do problema do tempo de serviço e da carreira, e é um problema importante, e é provavelmente até aquele que neste momento está mais na primeira linha, na prioridade da negociação e da luta, mas evidentemente que há dois outros que também decorrem da declaração de compromisso de novembro e que têm estado em cima da mesa das negociações, mas só têm estado de um lado, que é o nosso, ou seja, nas reuniões nós colocamos a questão, mas das reuniões até agora não resultou coisa nenhuma, que é precisamente a questão dos horários de trabalho, por um lado, e daí o simbolismo dos relógios, e também o envelhecimento da profissão docente, ou seja, hoje mais de 50% dos professores com mais de 50 anos, a caminhar rapidamente para o nível etário dos 60 anos, a questão da aposentação a tornar-se absolutamente indispensável, até porque se calhar eu diria que se o Ministério da Educação permitisse efetivamente que os professores que já reúnem o requisito, por exemplo, do tempo de serviço para se aposentarem o pudessem fazer, seguramente o Ministério da Educação ia reduzir em muito a despesa que tem com professores, com recursos humanos, professores, e isso permitir-lhe até recuperar os 9 anos, 4 meses e 2 dias, na medida que substituiria professores que estão nos escalões de topo da carreira por professores jovens que estão nos escalões de ingresso, portanto o que quer dizer que teriam uma remuneração inferior e depois passariam a ter emprego e a ter alguma estabilidade entrando nos quadros, e isto era importante para esses professores, para os estudantes e também para as escolas, evidentemente. Dizer-vos que esta semana foi uma semana extremamente agitada, com muita atividade. Tivemos logo na segunda-feira, dia 4, no Ministério da Educação, uma reunião em que discutimos com o Sr. Ministro da Educação a questão do tempo de serviço e em que fomos deparar-nos com uma situação que não esperávamos, que foi ou aceitou os 2 anos, 9 meses e 18 dias, ou acabou aqui a discussão, acabou aqui a negociação. Depois, também no dia 6, voltámos a estar no Ministério da Educação por outra matéria, a questão dos horários de trabalho. Ainda no dia 6 estivemos numa audição na Assembleia da República. Ainda no dia 6 reunimos com as outras organizações sindicais de professores, o que também foi muito importante para articularmos a luta. A 7 e 8, ontem e hoje, estivemos reunidos na nossa direção, no nosso Secretariado Nacional, e até na quarta-feira, portanto no dia 7, aliás ontem, quinta-feira, fizemos sair em conjunto com outras organizações sindicais e outros trabalhadores a quem também está a ser retirado o tempo de serviço. Nós genericamente temos apelidado de os espoliados do tempo de serviço na administração pública, e houve de facto a decisão que ontem foi divulgada de pedirmos uma reunião ao Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que estamos sujeitos a tutelas distintas e portanto não há um Ministério que apanhe todos, e portanto pedimos uma reunião conjunta ao Primeiro-Ministro. Dizer que este grupo de sindicatos que se juntou, que foram 5, está já a crescer. O Sindicato Sociais de Justiça também já nos contactou, a Sinapol, da Polícia, outro dos sindicatos, já está lá um. Também outros sindicatos de professores, daqueles que temos estado juntos nesta reivindicação, e portanto este é um grupo que vai crescer e até alargar-se a outros setores. O que é que correu muito bem nesta semana? Correram muito bem as reuniões entre os sindicatos de professores e também com outros sindicatos, e correu muito bem a audição parlamentar. Gostámos mesmo de ouvir as posições dos grupos parlamentares e, em particular, dos grupos parlamentares que não o do partido do governo, não porque não gostássemos do que disse, mas porque não se comprometeu rigorosamente com nada, ao contrário dos outros grupos parlamentares. E, portanto, eu diria que o compromisso que hoje da Assembleia da República existe de acompanhar a luta dos professores é um compromisso que tem uma maioria de deputados, o que significa que poderemos também, por aí, tentar institucionalmente resolver alguns problemas. O que correu muito mal, a reunião com o Sr. Ministro da Educação, o que ainda se agravou mais quando no dia seguinte ouvimos as declarações do Sr. Primeiro-Ministro na Assembleia da República, usando números que nós pensávamos que estavam esclarecidos, porque desde março, aliás, nós entregámos hoje aos senhores jornalistas o nosso comunicado imediatamente a seguir à reunião em que tomámos conhecimento daquilo que se passou. Foi no dia 28 de fevereiro, essa reunião, daquilo que nos foi apresentado, das contas que são feitas, e portanto onde nós
fazemos as contas todas com base nos números do Ministério e ficámos com uma certeza que aqueles números não eram corretos e pensámos que não iriam mais ser usados, foram usados pelo Sr. Primeiro-Ministro. Expectativas positivas para resolver o problema temos-las com certeza, e temos-las sobretudo por dois motivos. O primeiro, porque acreditamos muito na luta dos professores, e acreditamos muito que a greve que se vai iniciar no próximo dia 18 será uma grande greve de professores, em que os professores vão de facto paralisar as escolas, as avaliações nas escolas todas deste país. Não para paralisar as avaliações, só por si, mas como forma de pressão para resolverem este problema. Depois também porque nós também temos disponibilidade para negociar. É preciso dizer que aquilo que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro não é verdade, quer dizer, os sindicatos não estão intransigentes. Os sindicatos têm disponibilidade para negociar, não têm a disponibilidade para negociar aquilo que já não é negociável porque já foi negociado. E, portanto, dizer que, para nós, a negociação tem balizas e, portanto, neste caso, nem tem duas, como os Jogos da Bola, tem três balizas. Uma delas é o compromisso, a declaração de compromisso de novembro de 2017, que estabelece um conjunto de aspectos, incluindo a negociação do tempo. Por outro lado, também tem a lei do orçamento, e aqui, de todos os documentos, ou de todas as balizas, é a única que é uma lei, portanto, tem um valor legal e é uma lei de valor reforçado, que é a lei do Orçamento do Estado para 2018, a lei 114 de 2017, que estabelece com clareza o que é que tem de ser negociado, o prazo de recuperar o tempo e o modo. E por último também, e é a terceira baliza, a resolução número 1 de 2018, aprovada na Assembleia da República sem qualquer voto contra e que vai no sentido de recomendar ao Governo que recupere todo o tempo de serviço aos professores. O que é que eu queria dizer? Nós ouvimos, eu tenho ouvido ainda agora o Sr. Primeiro-Ministro voltou a repetir que as resoluções não têm força de lei, é verdade, e o Governo não é obrigado a cumprir, como é obrigado a cumprir uma lei ou uma resolução, mas tem uma força política tremenda, ou seja, senão valia mais acabar com a figura de resolução da Assembleia da República, se não serve para nada, não é? Seria só para perder tempo. Portanto, o valor político de uma resolução da Assembleia da República é que os deputados, e neste caso, sem que alguém votasse contra, fazem uma recomendação, ou seja, o órgão de soberania Assembleia da República recomenda ao Governo, que é o órgão executivo, portanto o órgão legislativo recomenda ao Governo que tome determinada medida, e neste caso sem votos contra e com o voto favorável do partido do Governo, que é de contar todo o tempo de serviço. Evidentemente o Sr. Primeiro-Ministro pode dizer, como disse, que o PS não é o Governo, pode ter as posições que tem e o Governo é outra coisa, mas por acaso, daquilo que nós temos reparado, quer agora, quer noutras alturas e com outros governos, o partido do Governo é sempre o partido do Governo, ainda que não seja o Governo, convenhamos, e portanto isto não é conversa que seja passível de ser atendida. E, portanto, dizer que, em nossa opinião, a luta dos professores, mas a luta de todos os trabalhadores da administração pública, que exigem que seja considerado o tempo que trabalharam, só concluir isto, é uma luta absolutamente justa. Mesmo em relação à recuperação, o Ministério da Educação escusa, porque estas contas são feitas pelo Governo, de dizer que são 100 mil professores, ou 130 mil, a multiplicar por 9 anos, porque não é assim. Primeiro, nenhum professor contratado recupera nada, porque os professores contratados, não estando na carreira, não vão ter recuperação. Nenhum professor do 10º escalão, ou mesmo do 9º, recupera seja o que for, porque já não tem tempo, já chegaram ao topo. E mesmo do 8º, pode recuperar 2, 3 anos, porque já não consegue ter tempo para recuperar mais nos 5 que faltam. E, portanto, nós estamos a falar de uma recuperação total, de uma franja de professores que não é pequena, é verdade, está entre o 1º e o 7º escalões da carreira, e aí é que ainda há tempo para recuperar tudo, de uma forma faseada, mas estamos também a falar de um setor que, pelo seu envelhecimento por um lado, e pela precariedade que existe por outro, tem milhares e milhares de professores que não vão recuperar nada. Portanto, não vale a pena o Governo multiplicar esta recuperação pelo número total de professores, porque para aí metade dos professores já não recupera tempo de serviço. E, portanto, jogar com os números para manipular a opinião pública é uma coisa que, do ponto de vista político, pode ser muito usada, mas que, do ponto de vista da seriedade, é absolutamente indecente e inaceitável. Nós, da nossa parte, mantemos o nosso compromisso, que é o compromisso da negociação e que é o compromisso que assinámos em novembro. Nós, da nossa parte, mantemos a disponibilidade para nos sentar, não é para voltarmos, para nos sentarmos em reuniões e podermos resolver isso, só não mantemos, como disse, disponibilidade para abrir a mão
de tempo de serviço que foi cumprido e que ainda por cima já está na lei que deve ser recuperado. E por isso a luta. Mas dizendo aos professores, dizendo aos colegas que nos conhecem, que sabem que a FENPROF, que sabem que as outras organizações com quem a FENPROF está convergindo nesta ação, são organizações que tudo têm feito para conseguir resultados. E que foi com a luta que estas organizações conseguiram acabar com a PAC, e conseguiram acabar com as bolsas de contratação de escola, e conseguiram acabar com os cortes nos salários, e conseguiram acabar com o exame da Câmara, e conseguiram acabar com a requalificação. Ou seja, foi com a luta com estas organizações sindicais que os professores conseguiram muito daquilo que hoje têm e que os penaliza menos do que penalizava, por exemplo, no início da legislatura. Mas não foi com uma luta irresponsável, mas não foi com uma luta sem objetivos, mas não foi com uma luta sem capacidade de negociação. E é esse o compromisso que nós temos com os professores, porque nós temos compromisso com os professores. Nós não representamos meia dúzia de professores, nós representamos milhares de professores, só a FENPROF representa mais de 50 mil professores. E o que os professores esperam desta organização e o que os professores esperam das 10 organizações que se juntam é que sejam responsáveis politicamente, ou seja, abertos a negociar, que sejam responsáveis sindicalmente, isto é, que não façamos nada para dividir os professores e que sejamos responsáveis do ponto de vista legal, ou seja, que não convoquemos ações que possam penalizar os professores, nomeadamente no plano legal. E, portanto, é essa responsabilidade que nós pomos nesta luta. E é com esta responsabilidade que nós dizemos aos colegas: vamos nos organizar nas escolas, vamos organizar a greve a partir do dia 18, vamos continuá-la se for preciso no mês de julho, vamos, se o problema não... Nós não somos daqueles que dizemos aos colegas: e se for preciso passamos as férias nas escolas. Não somos, porque as pessoas já lá passam o ano todo, têm direito às suas férias, e se o problema não estiver resolvido até aí, nós iremos marcar, como já dissemos há dias com as outras organizações sindicais, um dia de greve no primeiro dia de aulas, para que fique claro que a luta continua no próximo ano letivo. E na semana do Dia Mundial do Professor, cá estaremos novamente para dizer que a luta está ali, porque os professores não admitem ser discriminados.